Patologia Geral Veterinária. Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Maeve me fazendo companhia. Safira, Gaia e Ravena tá tudo aqui ao redor. Eu sou a doutora Daniela Richopo, biomédica, Biomedvet, porque agora a biomédica veio para medicina veterinária também. E é um prazer estar aqui para estudar junto com você. Vamos estudar junto e mandar benzão nas provas? Só te peço um favorzinho. Curte meus vídeos, comenta, manda um desenho, um coraçãozinho, compartilha para chegar em mais pessoas e segue meu canal. Eu paro tudo. Olha só a hora eu tô aqui gravando para vocês, para ajudar nos estudos, para ajudar no aprendizado. Eu só peço isso em troca, que vocês ajudem o canal a crescer, tá certo? Posso contar com vocês? Então vamos lá, pôr o óculos, vocês sabem que eu não enxergo nada, e vamos começar aqui com a nossa matéria programática para patologia clínica veterinária. Vamos começar falando de necrópsia. O que é necrópsia? Necrópsia é o exame sistemático e macroscópico do cadáver animal realizado para determinar a causa-morte. Durante o procedimento, são coletadas amostras de órgãos e tecidos para exames complementares, como histopatológico, sorológico, molecular, toxicológico, parasitológico e microbiológico. Alguém aqui já participou? Já fez uma necrópsia? Eu participei, a minha faculdade é incrível e a gente esteve na semana passada fazendo uma necrópsia e foi muito educativo mesmo. Não vou comentar com vocês aqui a necrópsia que eu realizei, mas eu vou dizer que foi muito educativo mesmo, sabe, gente? Fazer esse procedimento, e lógico, tem pessoas que vão se encontrar e entender que elas querem fazer essa parte, querem ser médicos veterinários que cuidam dessa parte de necrópsia mais ativamente, outros vão para a parte forense, outros usaram essa aula como algo bom para aprendizado, mas que não é aquela prática que quer exercer o tempo todo, tá? É legal poder experimentar várias áreas pra gente e deixar fluir, encontrar realmente a nossa maior pegada mesmo na medicina veterinária. Por que devemos destacar a causa-morte? Para confirmar e destacar as suspeitas clínicas. Qual o tempo ideal para se fazer a necrópsia e por quê? Então isso é importante, tá? O exame necroscópico deve ser realizado nas primeiras 12 horas após a morte, para evitar a autólise. O que é autólise? Destruição dos tecidos. A putrefação por ação de micro-organismos endógenos e exógenos, tá? Por que devemos evitar o congelamento do animal que vai passar pela necrópsia? Para evitar a descaracterização tecidual e formação de artefatos. Meu amor tá chegando aqui agora. Por que devemos utilizar EPIs, equipamentos de proteção individual, para realizar a necrópsia? Para prevenir contaminações biológicas, químicas e acidentes físicos, protegendo a saúde do profissional durante a necrópsia. Exemplos de EPI: luva, touca, máscara, aventais, macacões, botas e muito cuidado ao manusear os materiais, né? As lâminas e tudo mais. Quais materiais utilizados para a necrópsia? Materiais adequados de acordo com a espécie, como facas, chairas, bisturis, pinças e outros. Quais os documentos necessários para iniciarmos a necrópsia? Sim, precisamos de documentos para iniciar a necrópsia. Ficha de atendimento e exames complementares, se existirem. É importantíssimo ter o histórico do paciente, isso ajuda demais na necrópsia. Qual o primeiro exame a ser feito na necrópsia? Após os procedimentos preliminares, é importante seguir as etapas: histórico e ambiente e exame externo da carcaça. Tá? Então a gente tem que observar passo a passo, pedacinho por pedacinho da carcaça do animal, tá? Por quê? Pra gente verificar o que tem, né? O que chama a atenção da gente. Aqui como a gente vai falar da abertura, então vou citar isso aqui agora. Verificar se tem edema, se tem cortes, se tem lesões,
se tem cicatrizes, se tem algum objeto, observar bem essa parte. Esse é o primeiro passo. Qual a posição anatômica ideal para se fazer a necrópsia entre as diferentes espécies? Cães, decúbito dorsal. Bom, cães e gatos, decúbito dorsal fixado à mesa com cordas ou barbantes, tá? Barriguinha para cima, as costinhas para baixo e as patinhas abertas, amarradinhas. Suínos, decúbito lateral direito ou dorsal. Equinos, decúbito lateral direito com acesso abdominal pelo flanco esquerdo. Bovinos, decúbito lateral esquerdo. Uma breve descrição de como se faz a abertura e avaliação das cavidades internas, assim como a retirada dos órgãos. As cavidades torácica e abdominal são abertas através de uma incisão contínua da linha mediana do corpo, incluindo a região da união dos músculos peitorais, esquerdo e direito, e da linha alba, de forma cuidadosa para não perfurar as vísceras e os órgãos abdominais. Então a gente faz essa primeira abertura aqui, com muito cuidado para não perfurar os órgãos. Quais os componentes do sistema cardiovascular? Lembrando que essa aqui é matéria de patologia clínica geral, tá? Então vocês vão ver aqui vários temas. Coração, órgão muscular que bombeia o sangue. Artérias, conduzem o sangue do coração para os tecidos. Veias, transportam o sangue dos tecidos de volta ao coração. Capilares, são vasos fininhos, onde ocorre a troca gasosa e metabólica. Vasos linfáticos recolhem o fluido do espaço intersticial e o devolvem ao sangue. Sabia que a massagem linfática é para isso, a drenagem linfática? Para ajudar a conduzir no sistema linfático, que está paralelo ao sistema circulatório, onde esses resquícios vêm para cá. Então, são líquidos intersticiais que estão soltos ali no interstício da célula. Então, isso é conduzido, tá? Próximo, que são os vasos linfáticos. Qual a importância do sistema cardiovascular? É composto pelo cardio, coração, vascular, as veias. É composto pelo coração, vasos sanguíneos e linfáticos e tem a função de transportar nutrientes e oxigênio aos tecidos e remover os produtos tóxicos formados pelo metabolismo celular e tecidual. Qual a importância do sistema cardiovascular? Já falamos qual o sistema auxiliar do sistema cardiovascular. Como eu falei, eu tenho o sistema vascular e o auxiliar dele, ou no caso quem está falando do cardiovascular, é o linfático. É o sistema que auxilia no sistema cardiovascular, responsável pela drenagem da linfa, que é o excesso de líquido intersticial promovendo seu retorno à circulação sanguínea. Então, veio para cá, filtrou, caiu para cá, vamos circular isso aí, vamos pôr para funcionar e voltar para a corrente sanguínea. O que ocorre nos capilares? Como a gente já viu, as trocas metabólicas, com saída de nutriente e oxigênio para os tecidos e entrada de resíduos metabólicos para a corrente sanguínea. Diferencia circulação sistêmica, grande, de pulmonar, pequena. Circulação pulmonar conduz o sangue do coração aos pulmões para a troca gasosa, permitindo a oxigenação. Circulação sistêmica leva o sangue oxigenado do coração aos tecidos e retorna com sangue rico em dióxido de carbono e resíduos metabólicos. Quais os componentes do sistema linfático? Capilares linfáticos, estrutura de início do sistema linfático, localizados nos espaços intersticiais, com formato de saco seco. Linfonodos, filtram a linfa e participam da resposta imunológica. Agregados linfóides, são estruturas distribuídas por todo o corpo, como tonsilas e placas de Peyer, que reforçam a imunidade local, tá? Quais os principais linfonodos em pequenos animais? Que são coisas que a gente consegue palpar para verificar se tem algum aumento, que já nos dá um indício de uma infecção. Então, os linfonodos, os principais linfonodos palpáveis em pequenos animais são... Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Aqui, ó. Submandibular, parótido, pré-escapular, axilar, inguinal e poplíteo. Já reclamou, mas tá tudo bem. Descreva a doença valvar degenerativa. Doença mixomatosa de válvula mitral. Doença valvar degenerativa é caracterizada pela degeneração de colágeno das válvulas,
levando ao espessamento e falha no fechamento da válvula mitral. Isso provoca regurgitação sanguínea do ventrículo para o átrio, ou refluxo, tá? Podendo causar insuficiência valvar e complicações como edema pulmonar agudo. Doença cardiomiopatia dilatada. Na cardiomiopatia dilatada, ocorre a dilatação dos átrios e ventrículos, com enfraquecimento do músculo cardíaco, prejudicando a contração e o bombeamento sanguíneo. Pode evoluir para insuficiência cardíaca congestiva, com acúmulo de líquidos no organismo, principalmente em cães de raças grandes, mas também em menores. Descreva edema. O edema é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais ou cavidades corporais, devido a distúrbios na homeostase vascular, no equilíbrio vascular. Pressão hidrostática é a força que o sangue exerce contra a parede dos capilares, favorecendo a saída de líquidos para o interstício. Pressão oncótica é a força que as proteínas, principalmente a albumina, exerce para atrair água ao plasma sanguíneo. Quais os principais fatores que ocasionam o edema? Aumento de pressão hidrostática intravascular, alterações da pressão oncótica, diminuição da pressão oncótica, intravascular ou aumento da pressão oncótica extravascular, ou seja, no interstício. Obstrução da drenagem do líquido intersticial pelos vasos linfáticos. Vamos diferenciar edema localizado e generalizado? Edema localizado acomete região localizada e geralmente é causada por fatores locais e pode ser o estágio inicial de um edema generalizado, tá? O edema generalizado acomete grande extensão corpórea, causado por falhas hemodinâmica, como na insuficiência cardíaca, com acúmulo de líquido intravascular e extravasamento para o interstício. Vamos diferenciar uma alergia hoje. Exudato de transudato. Bom, eu tô com alergia, eu tô com sono, eu tô com fome. A gente vai avançando na semana de prova. Chega um momento que a gente a gente já nem penteia mais o cabelo pra fazer live. Só o importante é fazer. O importante é o conhecimento. Então vamos lá, diferenciar exudato e transudato. Transudato é um líquido transparente. Eu gosto de gesticular pra gente marcar. Transudato transparente, com baixo conteúdo proteico e densidade inferior a 1,020 gml. Sua característica principal é indicar um líquido com baixo teor proteico sem evidência de inflamação. O exudato é um líquido turvo com alta densidade, acima de 1,020 grama por ml, e concentração proteica elevada, sendo indicativo de origem inflamatória. Sua presença sugere uma resposta inflamatória local. Transudato transparente, exudato turvo. Transudato baixa densidade, exudato alta. Transudato não tem indicativo de inflamação, exudato tem. É isso. O que significa o termo hiperemia? Hiperemia é o termo hiperemia refere-se a um sinal semiológico do aumento de volume de sangue em uma determinada área, tá? Hiperemia. O que significa o termo congestão? O termo congestão refere-se a um processo passivo resultante do comprometimento do fluxo sanguíneo venoso natural de um tecido. Esse processo leva ao acúmulo de sangue na área afetada, frequentemente devido a obstruções ou dificuldades no retorno venoso. O que significa o termo hemorragia? Diferencia a forma crônica e aguda. Hemorragia é a ruptura de vasos sanguíneos, resultando na perda de sangue, que pode ser aguda ou crônica. Descreva homeostasia. Homeostasia é o conjunto de mecanismos que mantém o sangue dentro do vaso, sem coagular nem. Homostasia, gente, é homostasia. Conjunto de mecanismos que mantém o sangue dentro do vaso, sem coagular nem extravasar. Faz sentido. A homeostasia é o equilíbrio geral do corpo. E a hemostasia, sangue, tasia, é o equilíbrio. A hemostasia é o conjunto de mecanismos que mantém o sangue dentro do vaso, sem coagular nem extravasar. Ou seja, onde tem que estar funcionando do jeito que tem que funcionar bem. Isquemia
é a deficiência no aporte de sangue a um órgão ou tecido, causada pela diminuição da luz de artérias, arteríolas ou capilares. Então, isquemia é deficiência de aporte sanguíneo a um órgão. Infarto é a morte tecidual resultante de necrose isquêmica. Faltou sangue, necrosou, infartou. Causada pela obstrução de vasos sanguíneos. Qualquer tecido pode sofrer infarto, como o coração, o rim, o baço, dentre outros, tá? Infarto é um termo que não é exclusivo do coração. Descreva choque hipovolêmico. É a redução excessiva do volume de líquido circulante. As causas incluem hemorragia, desidratação e diarreia. Então, assim, o paciente com hemorragia, com desidratação e diarreia pode entrar no choque hipovolêmico, tá? Diferencie trombose de embolia. Trombose é a solidificação dos constituintes normais do sangue dentro do sistema cardiovascular no animal vivo, formando uma massa sólida chamada trombo. Então, tem um trombo, é trombose. Embolia é a presença de qualquer elemento estranho, êmbolo, na corrente sanguínea, que é transportado até se detiver em vasos de menor calibre. Então, a embolia, ela é transportada, é perigosa. Inflamação é uma resposta... Vamos escrever inflamação? É uma resposta defensiva local frente a agentes lesivos, como a micro-organismos e células danificadas. Envolve alterações vasculares, migração e ativação de leucócitos, podendo ou não gerar resposta sistêmica. Vamos diferenciar a inflamação aguda de crônica? Aguda. Tempo curto, de horas a dias. Agente agressor, alta patogenicidade. Tipo de dor, presente de intensidade variável. Células predominantes neutrófilos. Fenômenos vasculares e exudativos, resultando em hiperemia e edema. Tá? Ficar vermelho e com aumento de volume. Crônica, tempo prolongado, semana, meses, até anos. Agente agressor de baixa patogenicidade. Tipo de dor ausente ou de baixa intensidade. Células predominantes, linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Fenômenos proliferativos resultando em fibroplastia e angiogênese. Sabe o que é angiogênese? Inflamação aguda. Então aqui tem uma tabelinha, já falei, não vou repetir. Quais são os possíveis agentes causadores de inflamação? Os tipos de agentes agressores que desencadeiam inflamação podem ser físicos, como calor, radiação ou trauma. Químicos, como ácidos, bases ou toxinas. Biológicos, bactérias, vírus, fungos, parasitas. Quais os fatores relacionados ao agente agressor? Tipo de agente agressor, característica do agente agressor, tempo de exposição, capacidade de invasão, resistência à fagocitose e à digestão. Quais os fatores ligados ao hospedeiro que pode desencadear ou não um processo inflamatório? Estado de saúde, estado fisiológico, estado nutricional, estado hormonal corticoide, tá? Quais os sinais cardinais da inflamação? Calor, rubor, tumor, dor e perda da função. Quais os fenômenos celulares observados na inflamação? Os fenômenos celulares observados na inflamação envolvem a ação de leucócitos e outras células do sistema imune para combater agentes lesivos no local da inflamação. Eles incluem aderência, marginação e diapedese leucocitária. Os leucócitos aderem ao endotélio, migram para a periferia dos vasos sanguíneos e atravessam as paredes capilares para alcançar o tecido inflamado. Quimiotaxia é a migração direcionada de leucócitos para o local da inflamação, orientada por mediadores químicos, como o C5A, leucotrieno B4 e citocinas como o IL-8. Fagocitose é a ingestão e destruição de agentes lesivos por células como neutrófilos e macrófagos. Essa é uma parte aqui do conteúdo programático que a gente está disponibilizando aqui para você. Estude junto. Entra no nosso canal do WhatsApp. Tendo sim um canal também lá no WhatsApp, o Estude Junto Medicina Veterinária com a doutora Daniela Rechopo. E lá eu mando áudio
dos questionários para você poder ficar ouvindo o áudio quando você não pode parar para ler, tá dirigindo, tá vindo de ônibus, é mais fácil, então é mais uma ferramenta para ajudar. Eu disponibilizo também questionários, muitas vezes eu ponho questionário, ponho o link lá do Drive do questionário escrito para poder acompanhar, e também subo os vídeos e tô lá à disposição para vocês, pra gente estudar junto. A única coisa que eu peço para você, se ainda não me segue, segue o canal, segue meu canal, curte o vídeo, deixa um comentário, compartilha a informação, isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas a conhecerem o tema, a entenderem melhor e por que não estudarem também junto com a gente, né? Só não tem começar agora, para que a gente seja aí uma nova turma de médicos veterinários focados no aprendizado, no crescimento e nessa união. Tá certo, pessoal? Valeu!